O bom do vídeo hoje ser sobre loucura é que eu já estou completamente no ponto para falar sobre essa HQ. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, sim, continuando a nossa maratona cronológica de histórias do morcego. Meu Deus do céu, já não aguento mais isso, porque sim, eu corri demais com os vídeos anteriores, porque esse vídeo em específico já estava programado para sair hoje. E eu queria encaixar ele no momento cronológico certinho ali que ele estaria. Por mais que essa é uma história que não tem tanta essa questão, não tem tanta essa influência, mas eu queria falar de algumas coisas antes de falar sobre essa história. Porque o que acontece? Eu mal me propus a fazer essa maratona louca, né, que eu já estou um pouquinho arrependido, convenhamos, né, eu mal tinha gravado o vídeo já não tinha sido nem postado ainda, né, e o Tenak pegou e me mandou a notícia que ele comentou semana passada no vídeo dele, de que o Chip Zdarsky, que é o autor atual das mensagens do Batman, ele estaria fazendo um novo arco ali nas HQs, intitulado de Coringa Ano 1, né, que iria pegar e abordar o primeiro ano do Coringa em Gotham, né, primeiro ano de atuação após a sua origem. E por conta disso, tanto eu quanto o Tenak, a gente começou a esquematizar um vídeo sobre a origem do Coringa, porque, pô, vai ser, é claro, qual que a história que o Zdarsky, ele vai pegar manjada, vai pegar idolatrada, vai pegar aclamada. Não, ele pegou a mais improvável possível dele pegar. Então, nosso plano meio que ruiu e a gente dividiu isso em dois vídeos, né? O Tenak falou semana passada sobre Ano Zero, que é a origem que o Zdarsky realmente está utilizando para o Coringa Ano 1, porém a gente ainda queria falar sobre a outra origem do Coringa, que é realmente essa aclamada, influente, né, que todo mundo adora, que é manjada pra caramba, e que a gente não tinha tanta oportunidade de pegar e falar, e essa é uma boa oportunidade, e é claro que eu tô falando sobre A Piada Mortal de Alan Moore. O que? A terceira HQ da Santa Trindade do morcego que definiu como a gente vê o personagem hoje em dia, é mais ou menos isso. Essa é uma das HQs mais influentes, né, tanto pro Batman, quanto pro Coringa, quanto pra toda a história das HQs, né, tanto que vem do Alan Moore, né, que é um cara que meio que já chutou bastante o pau da barraca no mundo editorial, né, é um cara que desde que ele começou a trabalhar na DC, né, fazendo o Monstro do Pântano, ele já começou a contorcer o máximo que ele podia a porra do Comics Code, né, que era aquele selo de censura, e isso meio que marcou muito o nome dele na indústria, né, tanto que ele fez inúmeras histórias extremamente aclamadas até o dia de hoje, né, ele fez o V de Vingança, ele fez o Watchmen e fez também Piada Mortal, fora mais um monte de outras HQs que se a gente for pegar uma lista a gente não para. Apesar de ser um cara que treta bastante com as editoras que ele trabalha, né, mas não dá pra negar que o trabalho que ele fez nessas editoras são, assim, primorosos. Tanto que é até bizarro, né, a gente nunca ter pego pra falar sobre nenhuma HQ do Alan Moore até esse momento. E o Alan Moore acaba sendo um roteirista que ele é muito influente, porque enquanto o Frank Miller, ele pega e muda muito a forma como a gente enxerga o personagem do Batman 2 anos atrás, né, no caso em 86, né, quando ele pegou e escreveu tanto o Batman 1 quanto o Cavaleiro das Trevas, né, ele realmente pega e traz essa visão mais diferente, mais carregada, mais densa pro personagem do morcego, que é uma visão que, querendo ou não, a gente tem até os dias de hoje, né, muita gente enxerga o Batman apenas como isso e não vê mais aquele Batman que, querendo ou não, ainda era o que a gente tinha nas histórias da época, inclusive que a gente ainda tinha nas histórias da época que saiu Piada Mortal também, né, que é um Batman um pouco mais alegre, um pouco mais otimista, um Batman que sai à luz do dia e cumprimenta as pessoas na rua. É muito bizarro ver isso hoje em dia, mas acontecia. Mas enquanto Frank Miller tem muito esse peso por mudar a visão que a gente tem do personagem do Batman, o Alan Moore tem muito responsabilidade por mudar a forma como a gente vê o personagem do Coringa. Porque o Coringa, tá, ele sempre foi um vilão icônico do Batman, ele sempre foi um vilão que sempre apareceu nas histórias do morcego, né, desde os anos 40 o filho da puta tá ali atuando, inclusive, né, a primeira aparição do Coringa está aqui no encadernado do Piada Mortal, né, o que acaba servindo muito a título de curiosidade. Só que ele sempre foi um vilão meio bucha, né, e eu acho que muito disso é por conta do Comics Code mesmo. É só ver, por exemplo, nessa primeira aparição do Coringa, né, o objetivo dele era roubar joias. Então, tipo, é uma coisa que a gente não enxerga muito o Coringa atualmente fazendo. Por quê? Porque o Coringa, atualmente, ele bebe demais do que o Alan Moore construiu aqui na Piada Mortal. Ou melhor, do que o Coringa começou a se tornar após o pós-crise. Porque assim, antes a gente tinha esse
Coringa que realmente era ladrão de joia, que não parecia ser uma ameaça tão grande, pelo menos eu não sei de nada relevante do Coringa no pré-crise mesmo. Eu não sei de nada marcante desse personagem lá. Então, realmente, o que eu conheço do Coringa tá tudo no pós-crise, porque o pós-crise ele começa a pegar pra abordar o Coringa como um maníaco sociopata insano. O Coringa no pós-crise ele realmente começa a se tornar uma das figuras mais ameaçadoras de Gotham City. Começa a realmente se tornar um risco pra qualquer um da Bat-família, né? Pra qualquer um ali dentro de Gotham. É um cara que tipo fugiu, puta que pariu, pega, não deixa ele fazer nada, senão já era. E isso aqui é um grande exemplo disso, porque provavelmente aqui é um dos momentos que o Coringa mais tá louco nas HQs. Na real, é bizarro, porque no mesmo ano que saiu Piada Mortal, né, saiu uma outra HQ que provavelmente é a próxima nessa maratona cronológica, por mais que eu não sei quando eu vou fazer ela, né, mas tipo, são as duas HQs onde mais mostra esse Coringa insano, mais mostra esse Coringa que realmente pega e sai completamente do controle. Mas eu acho que principalmente o Piada Mortal. O Piada Mortal é uma HQ que ela chega a ser até incômoda em alguns momentos, só que ela tem camadas que são muito interessantes. Primeiro que era uma HQ que, assim, eu falei, ela influenciou muito a figura do Coringa e tudo mais, só que isso é uma coisa até bizarra, porque ela foi criada como uma HQ não canônica, né? Ela foi criada realmente como uma graphic novel isolada, uma história ali que não tem influência em nada, não vai impactar o cânone da DC, não, tipo... Era pra ser isso, era pra ser uma HQ totalmente sem influência. Que nem Cavaleiro das Trevas. Só que Cavaleiro das Trevas, muita gente adotou ela dentro do cânone, mas ela é o final do cânone. Ela é a última história do Bruce Wayne como o Batman. Então dá pra encaixar bem sem impactar tanta coisa. Agora, esse aqui foi tão aclamado, tão idolatrado, que tiveram que encaixar isso no cânone e mudou até algumas coisas que estavam acontecendo ali dentro das HQs. Como, por exemplo, a participação de alguns personagens, né? Tanto que aí traz a questão do porquê eu tô trazendo essa HQ logo após falar tanto as histórias do Loeb quanto as histórias da Bat-família. Por mais que sim, é uma origem do Coringa isso aqui, né? Então provavelmente deveria estar após o Anum, visto que nessas histórias o Coringa já pegava, já atuava. Só que o momento presente da HQ não é o da origem do Coringa. A origem do Coringa é passado pra gente em formato de flashback. Por quê? Porque o momento presente da HQ é o momento presente que a gente estava tendo nas HQs do Batman mesmo. É quando o Dick já se tornou Asa Noturna, a Bárbara já era Batgirl e o Jason ainda estava atuando como Robin. E por mais que sim, a gente não tem participação nem do Dick nem do Jason aqui, o que tornaria algo meio irrelevante, mas a gente tem participação da Bárbara. E a Bárbara é peça fundamental no momento presente da HQ e ela é, se bobear, a coisa que mais impactou e mais fez a HQ realmente ficar como cânone nas histórias do Batman. Fora que outra coisa que acaba sendo interessante dessa HQ também é que é provavelmente uma das primeiras vezes que a gente vê um trabalho maior na questão da psiquia do Coringa dentro de uma história. Essa questão, por que o Coringa faz o que ele faz? Qual é o propósito por detrás das ações do palhaço? Isso é uma coisa tão marcante aqui dentro da HQ que ela é trazida até para outras histórias, né? E para outras mídias também. Por exemplo, o Coringa do Heath Ledger, que até hoje o mais idolatrado de todos, né? É o que muita gente pega e fala, essa é a definição perfeita do Coringa. Ele pega muito desse conceito aqui que está dentro do Piada Mortal, de toda a ação dele ter um propósito. Inclusive, o propósito é muito semelhante com o da Piada Mortal também. Mas não é apenas esse Coringa, né, que o Piada Mortal influenciou. Ele também influencia muito do Coringa do Jack Nixon, né, que curiosamente saiu um ano depois dessa história. Então, pra ver como o impacto do Piada Mortal foi rápido. E apesar de muito diferente também, alguns elementos dessa história também estão presentes no Coringa do Joaquin Phoenix. Mas vamos lá, a história agora, finalmente falando, né, ela é uma história de menos de 50 páginas, né, acaba sendo o que seria 2 edições numa HQ normal, praticamente, né, por conta desse formato de graphic novel que ela tem, onde basicamente a HQ ela começa, né, com o Bruce indo pro Asilo Arkham, né, pra conversar com o Coringa, porque ele tá sentindo que as coisas estão ficando cada vez mais tensas entre os dois, né, que o Coringa ele tá saindo cada vez mais do controle e o Bruce vê que isso provavelmente vai pra um caminho sem volta. Ou o Coringa vai matar ele, ou ele vai matar o Coringa. Uma das duas coisas vai acontecer, mas o Bruce ele quer impedir isso. Ele quer tentar conversar, ele quer tentar chegar num acordo, quer tentar ajudar o Coringa
Coringa de alguma forma pra não chegar nesse ponto. E quando ele faz isso, ele descobre que o Coringa fugiu. Fugiu, tá comprando a porra de um parque de diversões, tá fazendo um monte de merda e a gente por enquanto não sabe por quê. Porém, isso fica por muito pouco tempo, porque logo após que ele faz isso, ele passa alguns dias desaparecido e tudo mais, ele aparece na porta do comissário Gordon, né? Tá ali o comissário, né, conversando com a Bárbara, né, relembrando algumas coisas e tudo mais. O Batman tá investigando por Gotham inteira, com todos os criminosos, onde está o paradeiro do Coringa. Ele bate na porta e sequestra o Gordon, mas antes atira na Bárbara. Eu acho que esse é o ponto que pega e define o Piada Mortal, né? É o ponto que pega e marca o Coringa realmente como essa ameaça, como essa pessoa insana, sociopata, desgraçado do caramba. E também é o que traz o Piada Mortal pra dentro do cânone, porque quando o Coringa ele atira na Bárbara, ele quebra a espinha da personagem, né? A Bárbara, a partir desse ponto, ela fica paraplégica. Isso é algo muito relevante dentro das histórias do Batman, porque a Bárbara já estava atuando como Batgirl. Até por isso eu quis fazer o vídeo da Batfamília antes disso. E a partir desse momento, ela não pode mais atuar como Batgirl. Ela aposenta esse manto, mas logo em seguida, né, ela já pega e assume um novo, né? É até curioso, né? Como eu falei, o Piada Mortal, ele é de 88, ele é de maio de 88, eu fui atrás da data, inclusive. E em novembro, dezembro, se eu não me engano, do mesmo ano, né, a gente já tinha a Bárbara agora cadeirante, né, paraplégica, assumindo a nova identidade dela, que é a Oráculo, né, que é basicamente a informante da Batfamília, só que ela foi apresentada dentro das HQs do Esquadrão Suicida. É só uma curiosidade mesmo, mas tipo, não deu nem um ano que o Piada Mortal foi lançado, ele já foi colocado dentro do cânone com essa informação, né, que o fato do Coringa ter atirado na Bárbara, né, e deixado ela paraplégica, aconteceu. Só que não basta ele pegar, atirar na Bárbara e deixar paraplégica. Ele pega, sequestra o Gordon, leva o Gordon pra porra do parque de diversões que ele foi e comprou. E enquanto o Gordon tá sendo levado pra porra do parque, o Coringa pega, despi a Bárbara e começa a tirar fotos dela, nua, ensanguentada, gemendo de dor. É realmente um momento que pega e você vê, cara, o Coringa passou completamente de todos os limites. Tanto que por isso eu falo, é a HQ que pega e define muito o Coringa que a gente vê hoje em dia. Por mais que o Coringa hoje em dia, se bobear, tá até mais leve, tá até mais feliz com a vida do que tava nessa época, né? Tá menos insano do que tava dentro dessa história. Mas é algo que eu acho que a gente nunca tinha sequer sonhado em ver o Coringa fazendo até aquele momento. Isso aqui é realmente um atestado de insanidade do filho da puta. E graças a Deus, a gente tem depoimentos do Alan Moore comentando um pouco sobre essa parte, porque visto alguns quadros seguintes, né, quando a gente pega e vê essas fotos e tudo mais, e as informações que tá ali, ou a forma como os próprios diálogos são construídos mesmo, né, pode ser lido de uma forma que é até mais conturbada ainda, porque você pode pegar e interpretar esse acontecimento como também um estupro, algo que graças a Deus o Alan Moore pegou e confirmou que não aconteceu. Né? A gente tem depoimentos do Alan Moore pegando, falando, não, o Coringa não estuprou a Bárbara Gordon. Ainda bem, porque senão isso seria mais perturbador do que já é. Por mais que sim, despir ela contra a vontade dela e tirar fotos, né? É um negócio completamente abusivo, um negócio completamente retardado, mas tipo, tem um grau a mais que ainda poderia piorar. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. E visto o nível que o Coringa tá dentro dessa HQ, não seria inviável isso acontecer. E como eu disse, né, ele pega e tira todas essas fotos e ainda mostra pro Gordon enquanto ele vai torturando o personagem ali dentro do parque de diversões. E por que ele vai fazendo tudo isso? Por conta do propósito desse plano dele. O Coringa nessa HQ, ele traz essa questão de que basta um dia ruim e qualquer pessoa, por mais sã que ela seja, ela fica insana. Que um dia ruim é o suficiente pra enlouquecer absolutamente qualquer um. Por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu com o personagem. O personagem que era apenas um comediante fracassado, né? Tentando conseguir um emprego, tentando conseguir dinheiro pra sustentar a família e o filho que iria nascer eventualmente. E ele estava tão desesperado nessa questão que recorreu ao crime. Que recorreu a tentar fazer um assalto em uma fábrica de produtos
produtos químicos. Porém, enquanto ele planejava tudo isso para conseguir dar uma vida melhor para esposa, para o filho que iria nascer e tudo mais, a esposa dele acaba morrendo em um acidente. Ela acaba morrendo, eletrocutada, e o filho, né, que ela estava para dar à luz também morre no processo. Mesmo assim, o Coringa é obrigado pelos caras com quem ele estava trabalhando a realizar o plano, onde ele se disfarçaria como o Capuz Vermelho para assaltar essa fábrica, e acaba que tudo dá errado. Eles são descobertos pelos guardas, os caras que estavam junto do Coringa acabam sendo baleados e mortos, e logo após isso surge o Batman. O Batman, que ainda estava em seu primeiro ano de atuação, estava tentando parar aquele que supostamente era o Capuz Vermelho, né, que já era um criminoso conhecido dentro de Gotham City, porém que no processo ele acaba não conseguindo capturar o suposto capuz, que se joga no rio, né, que já está infestado por esses produtos químicos, e quando ele sai, ele é o Coringa. Acaba que é uma origem até simples, mas tipo, traz bem essa questão que o Coringa, ele vai falando mesmo, né, de basta um dia ruim pra você ficar completamente insano, porque a gente vê o Coringa no começo desses flashbacks, né, ele interagindo com a esposa e tudo mais, a gente já vê alguns problemas que ele passa, a gente já vê um pouco dessa questão que ele pode vir a ser um pouco insano, né, que ele sai um pouco do controle às vezes, mas nada que leva pro Coringa que a gente tá vendo nesse momento presente, nada que leva a esse Coringa que a gente tá vendo no momento atual. Porém, as coisas vão dando tão errado pra ele, ele vai indo tão pra merda que ele se torna essa figura completamente insana. Só que acaba que ainda tem mais uma coisa que acaba sendo interessante nessa questão da origem do Coringa, porque por mais que seja extremamente referenciado justamente essa origem dele cair no rio com produtos químicos, né, dele ficar completamente deformado, a cara branca, o cabelo verde por conta disso, né, como por exemplo, uma HQ que a gente já trouxe e que bebe demais do Piada Mortal é o Homem que Ri, e o Homem que Ri, ele traz muito essa questão que isso se torna meio canônico, ele traz informações que meio que confirmam que essa é a origem do Coringa, e como eu disse, né, a origem do Coringa do Jack Nixon no filme, por exemplo, é praticamente a mesma, né, com exceção desse negócio do comediante fracassado e tudo mais, alien, o mafioso e tudo mais, mas tem esse negócio dele cair no tonel de produto químico, né, a gente tem também a questão de um personagem que eventualmente vem a assumir esse manto de Capuz Vermelho por conta do Coringa já ter assumido esse manto em outro momento. Então realmente a gente tem diversas coisas, diversas referências, diversos elementos que podem realmente pegar e confirmar que essa é a origem real e definitiva do Coringa. Até o ano zero, né, que já faz uma abordagem completamente diferente, tanto que teve essa questão, né, que os Zdarsky, ele escolheu o ano zero ao invés de Piada Mortal pra retratar nesse Coringa no 1, mas lá também é feito isso, né, do Capuz Vermelho cair nos produtos químicos e virar o Coringa. Ainda é essa base dentro da história, só que qual é a parte interessante, né, e que acaba que por mais que dão essas pistas, dão esses elementos que pegam e confirmam a história, nunca pegam e bate o martelo, ó, isso aqui é a origem definitiva do Coringa, por conta de uma linha de diálogos que o Alan Moore coloca aqui dentro da HQ, quando o Coringa ele tá pegando e explicando, né, por que ele tá fazendo tudo aquilo, né, o intuito desse plano novo dele, o Coringa ele pega e manda a seguinte frase: foi assim que aconteceu comigo, sabe? Bem, eu não tenho certeza absoluta, algumas vezes me lembro de um jeito, outras vezes de outro. Se eu vou ter um passado, prefiro que seja de múltipla escolha. Ou seja, o Coringa, a cada vez que ele vai contando essa origem dele, a cada vez que vai tendo essa abordagem da origem do Coringa, ele muda a abordagem, ele muda a origem. Ou seja, nada que é trazido dessa origem do Coringa, ainda mais visto que é ele que tá contando essa origem, é confiável. Isso é outro elemento que é trazido também nos filmes ali do Nolan, né, no Coringa do Heath Ledger, porque tem aquela questão, né, o Coringa do Heath Ledger é a cicatriz na boca, né, que forma aquele sorriso do Coringa. E a cada momento que ele conta a origem daquela cicatriz, ele conta uma história diferente. De novo, um elemento aqui vindo do Piada Mortal. Isso acaba sendo muito interessante e que diversos roteiristas, né, que pegam e bebem do Piada Mortal, né, respeitam e muito, né, nunca pegar e confirmar essa origem do Coringa como a oficial, nunca pegar e bater o martelo, ó, foi isso que aconteceu, dá pistas, dá elementos de que podem ser, mas sem confirmar.
Isso é muito legal. Pra no fim chegar ao final, né, o Batman chega, resgata o Gordon ainda consegue se manter são, né, ele faz esse pedido pro Batman de prender o Coringa, né, de mostrar pro Coringa que o jeito deles ainda funciona, né, e também mostrando que essa teoria do Coringa estaria errada. Só que aí a gente entra na parte que acaba sendo meio conturbada da HQ, porque é onde entra aquele monte de teoria. A HQ tem um monte de teoria, né? Como eu falei, tem esse negócio, né? Muita gente interpretar a questão da Bárbara ali como estupro e tudo mais. E a gente tem a reta final ali de, supostamente, o Batman matando o Coringa. Esse é um negócio que, tipo, não tem mais como considerar dentro do cânone que isso aconteceu, né? Quando era uma história isolada, talvez até desse pra pegar e falar, tá, o Batman matou o Coringa, né, nesse final ali, depois da piada do personagem, e aí entra as teorias, né, que o Coringa conseguiu utilizar a toxina do riso nele, né, porque, tipo, tem aquelas teorias que os quadros focam muito no elemento da mão, né, nessa cena, antes do Batman matar o Coringa, ele tava encarando a mão dele, como se ele tivesse sido furado ali pra aquela agulha, então, tipo, tem um monte de teoria, eu vou abordar elas? Não é relevante pra mim, por mais que sim, provavelmente era o intuito do Alan Moore quando escreveu deixar essa dúvida, deixar essa incógnita, mas a partir do momento que pegou e canonizou, não tem mais como levar isso em consideração. A gente sabe que o Coringa sai vivo após o final dessa HQ. Tem até as teorias ali do negócio ser um looping, né, porque o quadro que termina é o mesmo do que começa, não sei o que. Nossa, o pessoal que lê coisa, né, mais bem trabalhada, com esse teor psicológico, parece que eles querem achar pelo em ovo a qualquer custo, velho. Puta que pariu. Mas acaba que é isso, Piada Mortal, né, uma das HQs mais icônicas do morcego, uma das HQs mais idolatradas, né, meio que essa questão que pega e define o Coringa, né, serve como influência para inúmeras histórias, como eu já falei, né, o Homem que Ri, do Brubaker, bebe demais do Piada Mortal, né, um ano depois, né, saiu o filme do Burton, né, que tem elementos da história aqui, inclusive uma coisa até que é curiosa, né, que eu já até comentei no vídeo do Batman 89 aqui no canal, mas tem uma frase aqui na capa, que eu não sei se foi apenas para vender, ou se é realmente uma frase real que o diretor pegou e mandou, mas tem uma frase do Burton aqui na capa, eu não sei se vai estar aparecendo, mas que ele pega e fala: eu adorei a Piada Mortal, é o meu favorito, o primeiro gibi que eu gostei. Isso é relevante porque a gente sabe que o Burton, ele não gosta muito de quadrinhos, ele não gosta muito do Batman, mas acaba que o Coringa, no filme dele, ele fez um trabalho assim espetacular, né? O Coringa é algo que é realmente extremamente fiel ao material, tanto do Piada Mortal quanto coisas que a gente tinha do Coringa já na época. E uma última curiosidade é que atualmente está saindo uma outra série de histórias, né, que eu não sei se ela tá acontecendo mensalmente, se tá acontecendo com intervalos maiores, mas tá tendo essa série que chama Batman Um Dia Ruim, né, que o foco dessa HQ é em cada edição, em cada história, mostrar o que seria esse dia ruim para cada vilão do Batman. Então a gente tem um dia ruim da Mulher Gato, a gente tem o dia ruim do Charada, a gente tem o dia ruim do Pinguim, né, a gente vai tendo essas histórias sobre o dia ruim que fez eles se tornarem os vilões que eles se tornaram. Novamente um elemento totalmente pego e puxado dessa história aqui, mostrando como até hoje essa porra é influente. Eu não cheguei a ler essas edições, mas eu tenho visto o pessoal falando muito bem de algumas dessas histórias, como por exemplo a do Charada. Quem sabe algum dia a gente não pega e fala um pouquinho sobre essas edições também do Dia Ruim. Mas enfim, eu acho que agora sim é tudo o que eu tenho pra falar sobre essa história, né, do como ela é influente e tudo mais. Provavelmente agora eu vou dar uma pequena pausa nessa minha maratona, né, eu vou dar um tempinho nisso, porque eu tive que correr bastante coisa. Cara, foram 3 vídeos em pouco mais de um mês. Eu tô um pouquinho desgastado de ler Batman. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!